Lucas capítulo 5 diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga comigo, eles estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. Diga comigo, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga comigo, trabalhado, nada apanhamos, mas porque mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal ao companheiro que estava no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e acharam ambos os barcos e foram encheram ambos os barcos de maneira tal, quase a pico. E vendo Simão a Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Diga comigo, um homem pecador. Porque o espanto apoderara dele de todos que nele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga comigo, deixaram tudo e o seguiram. Poder sentar adorando e glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, igreja do Senhor, eu estava vindo conversando com o nosso obreiro Cristiano, e eu estava com uma palavra que nós íamos falar um pouco de Josafá, acerca do capítulo 20 de 2 Crônica. E nós tínhamos estudado uma palavra, preparado uma palavra, pedindo ao Senhor uma revelação. Então o Senhor ele me colocou algumas revelações da palavra, mas o Senhor falou comigo que não era aquela palavra. Quando eu cheguei aqui, o Senhor começou a colocar em meu coração outra mensagem para nós falarmos aqui. E Ele falou no meu coração: prega sobre qualidade na chamada de um obreiro. Diga comigo, qualidade na chamada de um obreiro. Eu falei: Deus, qualidade na chamada de um obreiro. E tem tudo a ver com o culto dos varões, porque é culto de homens. Claro que nós não desclassificamos as mulheres, porque as mulheres nós sabemos que são 100% no ministério de um homem. Por trás de um grande homem de Deus existe sempre uma grande mulher que está ajudando ele, né? As pessoas diziam antigamente que a mulher era a cauda, não, e o homem é a cabeça, não. Mulher é a coroa do ministério de um homem. O homem só é homem porque tem uma mulher do lado que zela pela casa, que zela pelo filho, que zela pelo ministério. Mas enfim, hoje é um culto de varões voltado aos homens de Deus. E o Senhor botou em meu coração esse tema, qualificações na chamada de um obreiro. Eu falei: Senhor, mas aonde eu vou ministrar? Aí Deus falou comigo no capítulo 5 de Lucas. Eu fiquei de Lucas. O próprio Pedro vai convidar Jesus para ir à sua casa, para tratar, ou para cuidar, ou para orar pela vida da sua sogra que estava enferma. A sogra de Pedro estava com uma febre muito alta, ao qual não passava. E ele vai convidar o mestre para ir, e o mestre com todo carinho vai. Só que Pedro ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Jesus vai lá na casa da sogra de Pedro, não somente para curar a sogra de Pedro, mas chamar a atenção de Pedro para Jesus. E Pedro estava tão preocupado com as coisas materiais que não observou que o Senhor estava chamando ele para uma responsabilidade. Pedro, naquela noite, ele chamou seus companheiros e conversou com seus companheiros e disse: olha, essa noite será a noite da nossa pesca, essa noite será a noite do nosso sucesso, essa noite será a noite onde nós vamos granjear para a nossa vida e nós vamos ajudar a nossa família. Talvez Pedro disse para sua esposa: olha, mulher, amanhã quando nós chegar de manhã, tanto é o peixe que nós vamos pegar, porque a lua está boa, e hoje nós vamos parar no lugar onde o cardume vai ser bom, e vamos comprar uma casa nova para você, mulher. Talvez vamos te dar uma geladeira nova. Então ele deixou uma expectativa na vida da sua mulher. Eu não digo que é, aleluia, pecado isso, só que o Senhor tinha uma chamada na vida de
Pedro. E quando Deus tem uma chamada na nossa vida, Ele permite que algumas coisas dê errado para nós termos encontro com Ele. Pedro então vai naquela possibilidade de conquistar os seus bens, e ele vai ali navegar a remo, aleluia, praticamente 6 horas, e vai chegar com seus companheiros ali, e vai colocar a rede. Todos sabem que é pescador, ele tem que colocar a rede, esperar o tempo do peixe cair na rede, talvez 1 hora depois ou 2 horas, eu não sei. Pedro então vai puxar a rede, e não encontrou nenhum peixe sequer. Só que Pedro era um homem teimoso, Pedro era um homem que conhecia o mar de Genezaré, ponta a ponta. Ele vai para sul, ele vai para oeste, ele vai para norte, e ele vai, aleluia, para leste. Então, todos os 4 cantos do rio, ele não conseguiu alcançar o seu objetivo. Nenhuma piaba ele pegou, nenhum peixe ele pegou. Eu não entendo, irmão, por que ele não pegou nenhum peixe, porque o rio de Genezaré era um rio lotado de peixe, era um rio de cardume. E outra coisa, Pedro já conhecia o rio de Genezaré, porque Pedro não teve muito estudo, e Pedro, por não ter muito estudo, não teve a oportunidade de estudar em alguma escola, um colégio bom. O seu pai, quando ele cresce também, que era pescador, o primeiro presente que ele vai dar aos 12 anos de idade é uma tarrafa, dizendo: Pedro, vai pescar, vai ganhar o teu sustento de cada dia. E Pedro agora começa a pescar, e Pedro agora vai usar a memória. Ele começa a pescar, ganhar o seu dinheiro, e ele vai comprar o seu primeiro barco para começar a trabalhar e ter o teu barco, ter o seu próprio negócio. Ganhando aquele barco, agora ele compra outro barco, e agora ele vai chamar alguns homens para trabalhar nessa sociedade, aleluia, dos barcos. Então Pedro era um homem que era sábio. Ele não tinha inteligência, mas tinha sabedoria para ganhar dinheiro. Ele não tinha inteligência, não estudou, mas ele tinha habilidade para ajudar outros também a ganhar dinheiro. Então Pedro se tornou sócio, e agora ele colocou no coração dos seus companheiros, dizendo: olha, essa noite será noite boa, fica tranquilo, porque essa noite é a noite de nós rebentarmos, é a noite de nós rebentarmos a boca do balão. Mas como eu disse, o rio de Genezaré é um rio lotado de peixe, mas naquela noite ele não pegou nenhum peixe. Eu não sei aonde Deus escondeu o peixe, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor escondeu todos os peixes do rio de Genezaré somente para ter um encontro com Pedro. Entenda uma coisa nessa noite que eu vou dizer para você. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, talvez você não está entendendo porque algumas coisas estão erradas, é porque o Senhor está querendo chamar a tua atenção para Ele. Quando você entender que as coisas vai começar a dar certo, é quando você entender que se Deus não tiver no negócio, nada dá certo, mas se Deus tiver no negócio, as coisas vai começar a dar certo. Talvez você não entendeu, Deus está te chamando para uma responsabilidade, mas você está tão preocupado com as coisas materiais que não está abrindo a tua mente para entender: eu tenho algo grande para te mostrar, eu tenho algo muito mais maravilhoso para te mostrar. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aleluia, não subiu o coração do homem, é o que está preparado para a igreja. Quem crê nessa noite, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. A noite toda pescando, nada conseguiu. Agora eu fico dentro da decepção de Pedro e também dos seus companheiros. Pedro agora volta para a praia, e quando ele volta para a praia, ele vai chamar os amigos muito tristes e vai lavar a rede. E agora, enquanto Pedro está parando de pescar, Jesus está dando continuidade a pregar. Enquanto Pedro está parando de pescar, Jesus está pregando para uma multidão. Só que a mensagem tinha um objetivo. Eu não sei qual era a mensagem que Jesus estava pregando. Eu não sei se era Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não sei se Jesus estava pregando Isaías 53, dizendo: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava com ele, e pela sua pisadura somos sarados. Eu não sei se Jesus estava pregando o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verde pasto, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele está comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma
uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu não sei se Jesus estava pregando o Salmo 91, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Eu não sei qual era a mensagem que Jesus estava pregando, mas a mensagem tinha um objetivo: alcançar o coração daquele que estava decepcionado, que era Pedro. Jesus está pregando para a multidão e Pedro está ouvindo. E a mensagem começou a trabalhar no coração de Pedro. Pedro veio pensando: essa multidão não está nem preocupada com o amanhã. Essa multidão não está nem preocupada, presbítero Ciel, com o que vai comer amanhã. Por quê? Pedro estava preocupado porque não ganhou nada e a multidão não estava nem aí. Olha que Jesus passou a noite toda, aleluia, ali no monte orando, e desceu para ensinar, e a multidão já estava esperando. Por que a multidão não estava preocupada em comer o pão? Porque tinha o pão da vida na vida deles. Quem pode levantar a tua mão e dar glória a Deus? Você pode não ter o pão físico, mas existe o pão do céu que está descendo para te alimentar nessa noite, nesse lugar. Levanta a tua mão para adorar aquele que acredita. Eu estou vendo Deus alimentar pessoas, e quando o pão vivo desce, tem cura, tem milagre, tem transformação, tem libertação, aleluia, tem livramento para a tua casa. Se o pão vivo está na tua vida, acredita, você pode ter uma pistola direcionada para a vida do teu filho, mas Deus não vai permitir. Sabe por quê? O pão vivo está na tua vida, e dentro do pão vivo tem livramento. Ainda que teu filho esteja no presídio, Deus está guardando, Deus está livrando. Deus fala assim: eu coloco lá para trabalhar no vaso e mostrar que eu sou Deus na sua vida. Quem pode levantar tua mão e glorificar a Deus? Eu não sei se eu vou conseguir pregar todo, mas uma coisa eu estou sentindo: eu sinto uma unção sendo derramada nesse lugar. Evangelista Dorival, eu já posso ver um azeite sendo derramado aqui, eu já posso ver pessoas curadas, eu já posso ver pessoas transformadas, eu já posso ver pessoas que não falavam mais em língua, Deus começando a renovar o dom de língua. Eu já posso ver um avivamento muito grande aqui. Eu já posso ver pessoas que receberam uma unção tão grande que está tocando dos pés a planta do cabelo. O cabelo já está arrepiando. É a presença dele que está te tocando nessa noite. Quem pode levantar a tua mão glorificada? Quem sente a presença dele aqui? Porque onde Deus está, alguma coisa diferente acontece. Só que agora Jesus vem pregando, e o objetivo de alcançar o coração de Pedro, mas senão Jesus também não queria perder ninguém. Por quê? Naquela época existiam pessoas que estavam no jumento, existiam pessoas que estavam no burro, existiam pessoas que estavam no camelo seguindo Jesus, mas existiam pessoas que estavam numa cama, num leito, que tinha mais dificuldade de andar perto de Jesus. Só que como Jesus é aquele carpinteiro e é aquele conselheiro que não quer que ninguém perde o foco da mensagem, ele vai arrumar um esquema para que todo ouve a mensagem. Agora Pedro está lavando a rede. Jesus chega e direciona os olhos para Pedro e diz: Pedro, me empresta um do seu barco. Observa que o Senhor não tinha ainda um ato de intimidade com Pedro. Intimidade é ato de relacionamento. Relacionamento é ato de comunhão. Pedro não tinha ainda isso com o Senhor. Então Pedro, decepcionado, automaticamente ele ia dizer: Senhor, tu foi na casa da minha sogra, me curou, mas não tem nada a ver com esse ministério seu. Mas agora eu já vejo o coração de Pedro quebrantado. Uma das primeiras qualidades na chamada de obreiro é não fazer questão daquilo que tem. Uma das qualidades na vida do obreiro é não fazer questão daquilo que tem, porque tudo que tu tem não é teu, é emprestado por Deus.
Você lembra que quando, aleluia, Eliseu no 2 Reis capítulo 6, a Bíblia diz que, aleluia, a tenda estava crescendo e alguém vai ter visão. E uma coisa que me chama a atenção, que 3 pessoas vai se levantar ali, uma geração de jovem que tem visão de crescimento, porque quem chama Eliseu para ir lá para cortar madeira é uma geração nova. Então eu aprendo aqui que é uma geração que tem visão, mas tinha uma ferramenta que estava emprestada. A Bíblia vai dizer que Eliseu vai, e a Bíblia vai dizer que quando ele estava cortando a madeira, diz a palavra do Senhor que o ferro cai no chão, e alguém vai dizer: Senhor, era emprestado. A preocupação é porque era emprestado. Pegue na mão do seu irmão, diga: tudo que tu tem emprestado, meu filho, nada é seu. Alebassúria. A tua vida não é sua, o teu casamento não é seu, o teu carro não é seu, o teu ministério não é seu, é de Deus. E um dia Ele vai querer de volta tudo que é emprestado. Alebassúria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo aqui, porque tem pessoas fazendo questão por tantas as coisas. Você lembra hoje que hoje está sendo um dia de sepultamento, porque uma pessoa muito querida, a saber, o nosso irmão Lázaro, que já está lá glorificando a Deus com os anjos, faleceu, mas sentiu uma saudade muito grande. Mas entenda que a vida dele também é emprestada. É como um cantor prega dizendo: se Deus puxar a tomada, o homem não prega, o homem não canta e não faz mais nada. Lembra tu que nós estamos de passagem aqui. A qualquer momento eu posso sair daqui e o Senhor me arrebatar. Mas como estará a minha vida? Tudo que eu tenho é emprestado. O Senhor me emprestou. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Então, aleluia, Pedro agora não vai fazer questão do que tem. Então ele vai emprestar para Jesus o barco. E uma coisa que me chama a atenção: Pedro tinha 2 barcos, na certeza um era mais velho e o outro era mais novo. Então ele disse para Jesus: estou conjecturando, Senhor, escolhe o que você quer. Eu não quero te emprestar o mais velho, que dá o mais novo, fica. Aleluia. Uma coisa que Pedro tem: quebrantamento no seu coração. Porque depois que o homem começa a ouvir a mensagem, e a mensagem entra dentro do coração do homem, a transformação, porque a transformação, ela não vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. A Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembra de Davi, que quando, aleluia, Samuel vai à casa de Jessé e vai chamar Eliabe para ser consagrado, quando ele viu, disse: verdadeiramente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele pega o chifre de azeite e vai derramar sobre a vida de Eliabe, o Senhor brada do alto dizendo: olha, não atente para a sua aparência, não atente para a sua altura, nem a sua formosura. Porém, eu, Senhor, eu não vejo aquilo que está por lá de fora, mas eu contemplo o que está por lá de dentro. Olha para o teu irmão, diga para o teu irmão: por lá de dentro de você tem alguma coisa boa que Deus quer usar. Oh, me dá a sandalaia. Oh, meu Deus do céu, Deus não olha pelo aquilo que está por lá de fora. Por lá de fora o negão pode ser feio, mas por dentro tem um coração aquebrantado. Quem pode adorar Deus nessa noite? Por lado de fora, o evangelista Dorival, as coisas não é bonita, mas o importante não está por lá de fora, o importante está por lado de dentro. Quem pode adorar Deus nessa noite? Quem pode adorar Deus nessa noite? Levanta a tua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Olhe para o teu irmão e diga: não julgue pela aparência, meu irmão. A aparência engana, mas Deus não se engana na chamada. Deus escolheu você, glorifica a Deus. Queira quem querer ou não, vão ter que te aceitar. Foi Deus que te escolheu. Ah, Deus pode escolher um dos olhos verdes? Podia, mas Deus escolheu você. Deus pode escolher o Sylvester Stallone, mas Deus escolheu você. Deus pode escolher o Arnold Schwarzenegger. Não, mas Ele escolheu você. É com você que Ele conta. Você pode adorar a Deus, irmãos? Foi a esposa que escolheu para você. Quando casou era bonitinha, magrinha. Depois casou, engordou. É ela mesmo que você vai viver. Comeu a casca, agora come até o osso, meu irmão. Vai vivendo até o final. Foi ela que Deus te deu. Aí ele engordou um pouco. Não precisa malhação não, vai pro monte. Vai queimar caloria, que Deus vai fazer obra. Pode dar glória a Deus nessa noite, querido? Pedro, então, ouve a mensagem, presta o barco para Jesus. Jesus prega e alcança a multidão. O texto diz que ele acabou de pregar, alcançou a multidão. E agora despede a multidão. Porque primeiramente o Senhor não vai sair do seu propósito, do seu objetivo. Qual é o propósito de Jesus?
alcançar a multidão. Enquanto ele pregava para a multidão, Pedro está ouvindo. Enquanto ele pregava para o povo, Pedro está ouvindo. Que mensagem linda, que mensagem maravilhosa, eu nunca ouvi. Agora ele olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, faz uma alta e vamos voltar a pescar. O Pedro vai dizer para o Senhor: Senhor, trabalhamos a noite toda. Ele não falou que pescou, ele falou que trabalhou a noite toda, de 6 horas da manhã. Quantas horas daí? 12 horas trabalhadas. E uma coisa, o barco não era motor, era a vela e a remo. Cansava os braços e também as pernas. Então a tendência de Senhor, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas ele não deu a última palavra. Mas porque o Senhor manda, voltaremos a pescar. Obediência. Qualidade na vida de um obreiro: obediência. Mas observa que a palavra do Senhor é para Pedro, não é para os seus trabalhadores amigos. Concorda comigo? Sim ou não? Não é para os seus amigos, direcionado para Pedro. Quem era o capitão do barco? Pedro. Quem era o responsável pelos amigos? Pedro. Então o Senhor não direciona, presbítero Ziel, a palavra para os discípulos, mas para o Pedro. Quem tinha que convencer os discípulos? Pedro. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Que toda chamada de um obreiro, todo aquele que seja um líder, por mais que ele está cansado, ele vai motivar aqueles que estão cansados a se levantar e dar continuidade. Aquele que tem chamada jamais vai mandar alguém aí. Fala assim: eu me levantei e vocês sabem que quando eu me levanto, eu quero levantar vocês também. Vamos voltar a pescar. Ele convence os discípulos. Ele é animador de fé. Ele levanta a fé. Ou seja, o líder não é aquele que abate a tua fé. O líder é aquele que te coloca para cima, dizendo: não deu certo hoje, não deu certo amanhã, mas agora vai dar certo. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus nessa noite, querido. Se você ficar com um líder que não motiva a tua fé, dá ruim. E uma coisa que Deus chamou Pedro: Pedro, eu estou te chamando porque, ainda que você não enxerga, você tem qualidade. Eu não estou te chamando por chamar. Aquilo que você não vê em você, eu vejo. Qualidade. Ele incentiva os discípulos a dar continuidade. Então, o barco agora, volta os discípulos, eles pegam o remo e vão voltar a remar. Jesus está na proa do barco, ligado. E talvez os discípulos queiram murmurar, fica ligado. Não vão murmurar, o mestre sabe de todas as coisas. E antes o mestre não estava no barco, mas agora o mestre está no... Agora quem vai guiar o barco não sou eu, o mestre que está guiando o barco. Quando Pedro foi nas suas experiências, nas suas qualidades, na sua sabedoria. Só que agora ele vai abandonar toda a sabedoria, qualidade e inteligência, porque quem tomou conta do barco agora é Jesus. Quem está no barco é calabaçura e calabaia. Uma coisa é quando não tem Jesus no barco, outra coisa é quando tem Jesus no barco. Sabe por que as coisas não deu certo e antes? É porque Jesus não estava no barco. Agora Jesus entrou no barco, as coisas vão começar a mudar. Aonde der errado vai dar certo. Aonde você não foi feliz, você vai ser. Aquela conquista que você não tinha, você vai conquistar. Sabe por quê? A partir de hoje quem está tomando conta do teu barco não é Pedro, é o próprio Jesus que está guiando o barco. Sabe qual é o nosso problema? É de achar que na nossa inteligência e sabedoria nós vamos conseguir algum objetivo. Até conseguimos, mas o sobrenatural só vem da parte de Deus. As coisas físicas aqui você consegue, mas o sobrenatural é só com o joelho no pó, intimidade com a revelação de Deus. Quando Deus entra no barco, Ele te dá visão, Ele te dá revelação, Ele te dá unção. Esse dia eu estava pregando, aleluia, no livro de Neemias, no capítulo 6, no versículo 9, quando Neemias vai dizer: todos eles tentaram me atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra. E você vai falar: Senhor, segura nas minhas mãos. Mas uma coisa que eu aprendi: Neemias era conselheiro do rei.
além de ser conselheiro, era copeiro, porque além de ser conselheiro, ele provava o vinho. Então, antes do rei morrer, quem dava vida era Neemias. Então Neemias tinha toda a regalia dentro do reino de Artaxerxes. Mas quando ele vai trabalhar lá por Jerusalém para construir um muro, ele vai mudar de função. Ele vai largar de ser copeiro e conselheiro para ser pedreiro. Sabe o que eu aprendo? Que quanto mais a pessoa se envolve na obra, Deus desenvolve talento na vida dele. Quem não cantava, cantar. Quem não pregava, prega. Quem não tocava, toca. Sabe por quê? Quanto mais você se envolve, Deus desenvolve talento na tua vida. Eu não entendi, pastor. Se envolve nos varões, se envolve nas varoas, se envolve nos jovens, que Deus vai desenvolver talento na tua vida. Deus tem talento para essa igreja. Pedro vai, o discípulo, Jesus não vai. A Bíblia vai dizer que quando chega no lugar certo, ele fala assim, para aí. Outra lição de uma chamada é de não seguir à frente quando Jesus mandou parar. Porque tem pessoas, perguntam, que eu falo assim, vai até aqui, mas ele quer dar continuidade. Deus vamos ele parar, para aqui, fechou o sinal vermelho mesmo, vai parar isso mesmo? Mas ele quer atravessar. Todos que atravessam o sinal vermelho, vai vir alguém e vai atropelar. Tem um acidente. Mas aquele que é obediente, ele ouve a chamada, o Senhor manda parar, e ele para. Sabe que na nossa vida também é assim? Irmãos, eu durante um tempo, eu não ouvia. Ou ouvia e não queria ouvir. Pregava em todo lugar, vigília, monte, oração. Até hoje estou, mas agora estou cansado. Chegou um tempo da minha vida que eu não tinha tempo para mim mesmo. Eu não tinha um tempo de oração, de concentração com a Bíblia, com a palavra. Chegou um tempo que eu não tinha concentração com a minha família. Eu estava ganhando o mundo e perdendo a minha família. Falei, eu tenho que parar. Aí o Senhor, para meu filho, para. Mas a motivação era tanto que eu queria fazer. E nem sempre fazer é o querer de Deus. Deus tem um tempo certo e a hora certa para que a obra te continue na tua vida. Eu preciso estar na igreja para fazer a obra. Eu preciso estar na minha casa aconselhando meus filhos, fazendo um culto de oração, porque o inimigo ele é sujo, ele quer travar a sua família. Mas quando um líder se levanta para se conscientizar que primeiro também tem que passar por ele para Deus trabalhar na sua família, as coisas começam a dar certo. Para! Quando mandou parar, talvez eu vou para Pedro disse, lança a rede. Mas lança a rede do outro lado. E na época eu ouvi muitas crianças cantar, lança a rede do outro lado, não me lembro muito hino. Mas verdadeiramente ele lançou. Pedro estava lançando do lado errado, estava trabalhando do lado errado, estava jogando do lado errado. Pedro então lança a rede do lado certo. Não demorou muito tempo. O Senhor falou, puxa a rede. Quando eles puxaram a rede, diz a palavra que eles não conseguiram, aleluia, puxar a rede, porque muitos eram os peixes. A Bíblia vai dizer que eles fez sinais para outros amigos, para os outros barquinhos que não faziam parte da pesca. Não tinha nada a ver, são pessoas que estavam ali pescando também. Só que agora eu vejo Pedro com a outra chamada, comunhão um com o outro. Porque se esses barcos não tivessem nada a ver com a pesca, ele não fazia parte. Se Pedro chamou ele, vai ter que dividir o que ele tem. Então Pedro agora vai dizer, eu não tenho, que faço questão de nada, porque o milagre que eu estou vendo, as coisas que estão acontecendo, eu não faço questão, quero ter comunhão. Comunhão é estar em comunhão com os irmãos, é sentir a mesma dor, é comer, mas não é um prato, é falar a mesma língua. Não é porque meu irmão arruma bem e o outro arruma mal, não, nós estamos na mesma comunhão. O céu que a gente vai morar é o mesmo. Não existe placa de igreja. Lá no céu vai morar quem está em comunhão, os lavados e os remidos na casa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo uma época, não nessa igreja, que as pessoas acham que só a igreja dele que vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que é invisível. Paulo vai dizer que o Senhor vai tirar uma igreja dentro da igreja. Que igreja é essa? Uma igreja que está em comunhão. Pegue na mão do seu irmão e diga para o teu irmão, eu
estou em comunhão contigo, meu irmão, nós vamos subir junto para o céu, porque o céu não tem divisão, o céu não é baçaracaio. Levanta a tua mão que eu vou lançar uma palavra profética para você. O diabo veio para dividir, mas Deus veio para unir. Quando estamos em comunhão, tudo que estava fora do lugar vai começar a voltar para o lugar. Levanta a tua mão para adorar aquele que acredita nessa noite no teu milagre. Quando tiver o culto de ação de graça, me convida. Vai ter culto de ação de graça aqui de milagre que vai acontecer na vida de alguém aqui. Me convida. Estou fazendo regime de Coca-Cola, de Fanta laranja, mas nesse dia eu vou tomar um copo contigo. Ele vai chegando aos 47, né? 48, tem que manter. Gosto muito de Coca-Cola, porque parar. Nessa pandemia que está aí, se você não se cuidar, meu irmão, tá ruim. Né? Enfim, Pedro agora arrasta a rede. Bastante peixe de vídeo. E há aquela alegria, aquela abundância de alegria. O que está acontecendo aqui nessa noite? Estamos todos juntos. Uma alegria. E todos glorificando a Deus. Só que agora o Senhor vai direcionar, vai chegar até Pedro. Você lembra que eu falei? Que o Senhor queria chamar a atenção de Pedro. Quando ele vai chegar até Pedro, Pedro vai dizer: Senhor, se afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro agora está reconhecendo o seu estado de miserável homem que ele é. Pedro está reconhecendo que ele não é nada. Só tem uma forma de Deus cumprir a chamada em nossa vida: é reconhecer que somos pecadores e que Ele é santo. Se ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aí Pedro, o Senhor vai fazer um convite para Pedro. Pedro, quero te fazer um convite. Sim, Senhor. A partir de hoje, não é da manhã, porque o amanhã não nos espera. Eu não sei o que pode acontecer amanhã, Pedro. Então tem que fazer o convite de você hoje, porque amanhã você pode ir embora e não receber esse convite. Você está falando com alguém aqui nessa noite, né? Pedro, a partir de hoje, fazer o convite. Você não vai ser mais pescador de peixe, não. É? Você é pescador de quê? Homem. Então, se ele vai ser pescador de homem, ele vai ter que abandonar tudo que ele tem. Os barcos, a pesca, tudo por causa de uma chamada. Não existe chamada concretizada na tua vida se você não abrir mão de alguma coisa. Não existe. Na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a chamada só pode se cumprir quando você abre mão de alguma coisa. Deus está te chamando para uma responsabilidade, mas a tua vontade é que prevalece, não a vontade de Deus. Deus usa vasos e mais vasos para te conscientizar, mas é a tua vontade que te prevalece. E para você entender a chamada de Deus, eu estou falando com alguém aqui nessa noite, eu tenho certeza, irmãos. Para você entender a chamada de Deus, você tem que abrir mão de alguma coisa. Lembra do cego de Jericó? Era cego, mas não é surdo. Levanta que o mestre te chama. Ele largou a capa e se tem que abandonar alguma coisa. A Bíblia diz que aquele que abandona o teu pecado e confessa alcança de Deus a miséria. Mas aquele que não confessa não consegue prosperar. Isso não é vida financeira, é vida espiritual. Eu estou pecando, eu estou prosperando. Financeiro, mas no espiritual você está. Quer ser pescador de homem, Pedro? Ele fez o convite, era a decisão de Pedro. Senhor, eu quero. Ele vai para a praia, vai encostar o barco, vai deixar as redes. E uma coisa que ele tem certeza, ele falou: Pedro, João e Tiago, vão comigo também. Sabe por quê? Quando você aceita Cristo e o chamado dele, você consegue convencer a outro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o evangelho não é só para mim e para você, não. Quando você tem o evangelho, você passa pelo mendigo morador de rua e fala: Jesus te ama. O mesmo que Deus fez na minha vida, faz na tua vida. Você transmite para outro o que Deus fez na tua vida. A gente vivemos um evangelho só para nós, de quatro paredes. E às vezes tem pessoas no teu emprego, no teu trabalho, que precisam ouvir uma palavra, mas você se fecha. O Senhor disse: ide e pregai o evangelho. O cumprimento é só do pastor, é da irmã, não é de todos. Responsabilidade pessoal de cada um, pregar o evangelho.
Deixa eu terminar agora com um testemunho rápido. Um certo amigo trabalhava com outro amigo. Esse amigo aceitou Jesus durante 2 anos. Nunca pregou a palavra para esse amigo que trabalhava com ele. E um dia esse amigo foi para a igreja. E naquela noite ele aceitou Jesus. E ele ficou transbordante de alegria. E quando ele chegou no trabalho, ele chegou cantando: rude cruz ceregiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha. E esse amigo olha para ele e fala assim: rapaz, eu nunca vi você cantando esse hino. Esse amigo era crente. Ele falou: rapaz, aceitei Jesus ontem. É mesmo, eu também sou crente. Como é que você nunca me falou de Jesus? 2 anos, e nem ele sabia que ele era crente, porque ele tinha vergonha de falar de Cristo. Quem tem o evangelho não tem vergonha de falar de Deus. Quem tem o evangelho não tem vergonha de falar: Jesus me salvou e salva a tua vida também. O evangelho não é só para você. Foi o que o carcereiro, a mensagem que foi lançada para o carcereiro, aleluia. Quando o Senhor vai ser, ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Ele diz: crer no Senhor Jesus Cristo, será futuro salvo tu e a tua